Será que a carteira de investimentos perfeita, aquela que nunca erra, realmente existe? Sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, e ele vai ser dividido basicamente em duas partes. A primeira parte desse vídeo nós vamos ver se realmente existe uma carteira perfeita de investimentos, como que ela seria, o que realmente embasa essa carteira, tá? E na segunda parte desse vídeo nós vamos falar um pouco sobre psicologia financeira. Primeira parte do vídeo a gente quer falar sobre a carteira perfeita de investimentos. Será que ela realmente existe? Primeiro ponto que eu já quero falar, se você entrou aqui procurando a carteira perfeita de investimentos, você já está no vídeo completamente errado, mas é exatamente por isso que você tem que ficar nesse vídeo, porque se você está procurando a carteira perfeita, aquela que vai salvar todos os seus problemas, tá? Realmente, sinto lhe dizer, mas ela não existe, é sobre isso que eu quero te explicar um pouco mais. Mas eu tenho visto muitos vídeos e já há bastante tempo acompanhando isso, e é até um problema, porque muitos investidores chegam aqui perguntando: tá, Matheus, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível. Tá, todo mundo quer ganhar o máximo que puder. E isso tem sim suas partes de razões. Mas a qual preço você quer ganhar o máximo possível? Até onde você vai para ganhar o máximo possível? E tem muitos vídeos que falam isso, né? Como montar uma carteira de investimentos completa? Como montar uma carteira de investimentos com tantos mil reais? Tá? Como funciona a melhor estratégia de investimentos? Como criar uma carteira de ações, etc. Tem diversos e diversos vídeos se você procurar falando sobre como montar uma carteira de investimentos. Mas a questão é exatamente essa. Até onde cada pessoa consegue ir para uma carteira de investimentos? E eu quero embasar tudo isso que eu estou falando, não é algo aqui saindo da cabeça do Matheus. Já acompanhei diversos, centenas de investidores, tá? Já analisei centenas de carteiras, já movimentei milhares, milhões de reais, milhões e milhões de reais já passaram em carteiras de investimentos, em patrimônios investidos pelas minhas mãos, e cada pessoa é diferente uma da outra. Então não tem como dizer que a carteira perfeita se encaixaria para todos os milhões de reais que eu já atendi, para centenas de pessoas que eu já conversei. Cada pessoa tem seu momento de vida, seus objetivos, não existe pílula secreta. E até tem um artigo muito interessante, uma pesquisa muito interessante que foi feita. A pesquisa em si, o conteúdo dela é muito interessante. Sendo bem sincero, eu não gosto muito do título. Mas basicamente, se você quiser pesquisar depois e se aprofundar um pouco mais nisso, essa pesquisa ela tem o nome, o título de Até Deus seria demitido se fosse um gestor de ações. Novamente, não gosto muito do título, mas tem um sentido por trás. O que ele pega aqui? Ele faz basicamente um histórico de quase 100 anos, de 1926 a 2016, pegando uma média das ações que melhores performaram em janelas de 5 em 5 anos, pegando as ações que melhores performaram nessa janela de 1926 a 2016. Aí são 90 anos. Nessa janela, eles teriam um retorno de 29% ao ano. 29% ao ano é muita coisa, é melhor do que o Warren Buffett, que é o melhor investidor do mundo. Então 29% ao ano é muito. 29% ao ano, se a gente for comparar o S&P 500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tiveram uma performance no mesmo período de 9,8%. Aqui é quase 20% a mais. Qual que é a questão? Nossa, Matheus, mas aquilo que eu falei, muitos investidores chegam até mim e falam: Deus, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível, Todo mundo quer ganhar o máximo que puder. 29% ao ano, a gente olhou aqui nos últimos 90 anos, rendeu muito bem, é o máximo. Queria falar que vai entregar mais de quase 30% ao ano, a gente está hoje numa taxa de juros de 10% ao ano, 20% a mais do que a taxa de juros. É muito retorno. Mas, o que a gente tem que considerar aqui? Nessa janela não foi tudo mil maravilhas, A gente teve períodos muito difíceis. Então, se a gente for olhar, a gente teve a crise de 29, a grande crise financeira. O que aconteceu? Essa carteira teórica, ela teria caído 76%. Então, se você tivesse investido lá 100 mil, coloquei 100 mil nessa carteira teórica. Passou um tempo, na crise de 29 caiu 76%. Os seus 100 mil viraram 24 mil. Como é que você se sentiria em relação a isso? Você perder 76 mil, perder 76% do seu patrimônio investido. É por isso que o nome da pesquisa, do artigo, é Até Deus teria sido demitido.
que ele conseguiu prever o futuro, sabia tudo o que ia acontecer, sabia quais seriam as melhores ações, sabia que teria essa volatilidade, mas nós não conseguiríamos suportar essa volatilidade toda. E eu imagino que qualquer investidor, eu não manteria meus investimentos com um gestor que fez com que meu patrimônio caísse 76%. Não tenho essa disposição. E a maioria dos investidores não teriam essa disposição. Aqui tem um gráfico muito interessante com o passar do tempo, quanto que a carteira teria caído várias vezes, né? 76% nessa janela ali de 29%, caiu 38%, aqui mais 3 vezes caiu mais de 38%, caiu mais de 25%, caiu 3 vezes, mais 3 quedas a mais de 20%. Então a carteira caiu várias vezes ao longo dessa janela de 90 anos. No final, obviamente, a gente teve esse retorno anualizado de 29% ao ano, mas com um grande custo ao longo desse período. Então, uma carteira que rende muito bem, ela traz consigo muita volatilidade. E esse é o ponto mais importante. Alguns investidores estão dispostos a correr esse risco da volatilidade e outros simplesmente não estão. Tá? Se a gente for olhar, a maioria dos investidores eles vêm com esse olhar, principalmente quem está começando, a gente queria ganhar o máximo possível. Mas para fazer isso, eles fazem o quê? Eles olham, deixa eu olhar do último ano, o que foi o melhor rendimento do último ano. E aqui eu tenho também mais um material muito interessante, uma análise muito interessante. O mercado americano, a gente vai ter aqui diversos quadros, tá? Isso aqui é olhando de 2009 a 2023. E aí aqui do ano de 24, que é essa última coluna. A gente vai ter vários anos, cada quadrado é um setor. Então a gente vai ter o roxo aqui como os mercados emergentes, vermelho como fundos imobiliários, azul como pequenas empresas, né? A gente vai ter o amarelo que é basicamente dinheiro em liquidez, a gente vai ter aqui investimentos em renda fixa de bom crédito, né? A gente vai ter investimento em renda fixa de maior rentabilidade, high grade, high yield. A gente vai ter diversos investimentos aqui. Tá? E a gente pode ver que ano após ano muda completamente o que melhor rende. Alguns anos aqui são mercados emergentes, então países emergentes. Né? Alguns anos são investimentos em imóveis, outros anos são investimentos em pequenas empresas, outros anos são investimentos em grandes empresas, etc. O que essa análise ela quer dizer? Que é quase impossível você acertar qual vai ser o melhor rendimento do ano. Uma carteira diversificada é aquela que, em geral, tende a trazer o melhor retorno no longo prazo, porque ela consegue pegar todos esses cenários. Em alguns anos, se eu tenho uma carteira aqui bem diversificada, em um ano essa minha parte da minha carteira vai puxar, essa parte talvez vá mal. No ano seguinte, talvez essa outra parte vá bem e essa outra parte vá mal. No terceiro ano, essa parte foi mal nos outros dois, vai puxar a minha carteira, enquanto as outras ficam de lado. Tá aí uma carteira diversificada, ela é aquela carteira, como o próprio Nassim Taleb chama, que é a carteira antifrágil. Quando ela leva porrada pelo mercado, ela se beneficia disso com a outra parte que melhora. Ela está disposta a qualquer cenário econômico. Essa é a melhor carteira de investimentos, tá? E aí vai ter a diversificação, ela vai ser colocada pela disposição de risco de cada pessoa, tá? Sim, uma carteira diversificada é a melhor carteira, mas será que é a melhor carteira para todo mundo? Será que uma pessoa seria disponível? Aqui, por exemplo, a gente pegando o que em um ano foi muito bem, aqui em 2017, mercados emergentes foram muito bem. Em 2018 caiu 14%. Tem investidor que não consegue aguentar uma queda de 14%. Então, isso é algo a se levar em consideração. E é isso a segunda parte desse vídeo que eu quero falar. Comentei inicialmente de psicologia financeira. Tem um livro muito bom, né, que é do Morgan Housel, a Psicologia Financeira, que eu indico para todo mundo. Ele inicia o livro de forma resumidíssima, colocando aqui, obviamente, com as palavras dele, mas o que basicamente ele quer dizer, numa das primeiras páginas do livro, é que pessoas que nasceram em lugares diferentes, que tiveram criações diferentes, que viveram experiências diferentes, que tiveram trabalhos diferentes, que viveram em uma classe social diferente, tomam decisões completamente diferentes em relação ao dinheiro. Isso não quer dizer que uma pessoa está correta ou está errada. É a vivência dessa pessoa que é única.
Então, para se tomar uma decisão de investimento, não tem como dizer que existe uma pílula mágica. Muita gente quer procurar um investidor pela pílula mágica, como eu comentei, né? A chave secreta dos investimentos. O que está escondendo dentro desse jogo que realmente vai fazer com que o meu investimento seja o melhor de todos? Não existe. Cada pessoa tem seu momento. Eu, como acompanho diversos investidores, eu tenho claro em minha mente, eu consigo pensar em 2 investidores muito específicos, obviamente, não vou citar nomes aqui, mas eles estão em patamares, em momentos de vida muito parecidos, 2 pessoas que já estão na sua, vamos colocar assim, melhor idade, né? Já se aposentaram, já estão desacelerando, não tem muitas preocupações, só usam o patrimônio para viver de renda. Uma pessoa que já conquistou um patrimônio de 2,5 milhões, desses 2,5 milhões, basicamente 80% da carteira está em renda fixa. 80% desse patrimônio em renda fixa, tranquilidade, não quer se estressar. Outro investidor, momento muito parecido de vida, patrimônio um pouco maior, próximo dos seus 3 milhões, patrimônio quase todo em renda variável. 50% em ações, 40% em fundos imobiliários e ali uns 10% em renda fixa, tá? E veja, são pessoas que estão em patamares de vida muito parecidos, mas eles investem de uma forma completamente diferente. E o que eu quero dizer com isso? Cada pessoa vai ter a sua disposição. Alguns investidores, se eu começo a acompanhar, eu gosto de dizer sempre no começo, gente, primeira vez que está investindo, nunca investiu na vida, vamos colocar aqui tudo em renda fixa. E eu gosto de sempre falar, vamos colocando o pezinho na água para você ver como é que se sente em renda variável. Vamos indo aos poucos investindo em renda variável. E às vezes a gente começa, passou um mês, Matheus, meu patrimônio estava aqui 500 mil, hoje é 498, diminuiu meu patrimônio. O que está acontecendo, Matheus? A gente colocou ali 5% da carteira em renda variável, colocou 10% da carteira em renda variável e a pessoa já não consegue viver com isso porque passou um mês, o patrimônio deu uma leve diminuída. Para algumas pessoas isso não faz sentido. Algumas pessoas querem ter a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e no dia seguinte o patrimônio está inteiro. Então é por isso que eu não concordo de nenhuma maneira que se propaguem vídeos falando da carteira perfeita de investimento para pessoas que nunca investiram. Às vezes elas vão montar carteiras, esses vídeos que eu citei aqui no começo, né? Vídeos falando ali de colocar 40% em ações, colocar 25% em ações no Brasil, 25% em ações nos Estados Unidos, que ainda tem a volatilidade do dólar junto, né? Colocar 25% em fundos imobiliários e só 25% em renda fixa. Tem investidores que eu acompanho já há muito tempo que tem 100% em renda fixa, porque não aguentam a volatilidade. Então, é muito importante entender cada pessoa tem o seu momento. E é por isso que é muito importante o papel de um assessor de investimentos. O papel de alguém para te entender, para te acompanhar e traduzir o mercado para você. Da mesma forma que um médico não tem como dizer qual que é a prescrição médica ideal para esse cenário específico para todo mundo. Esse vai ser o tratamento aqui para todo mundo. O médico não tem como fazer isso. Ele vai olhar paciente a paciente, caso a caso. Um nutricionista não tem como dizer qual vai ser a dieta ideal para todo mundo. Cada pessoa tem seu corpo, a sua forma de processar um alimento, etc. Não sou especialista, e o nutricionista vai saber muito melhor do que eu. Não tem como um treinador físico, um coach, ele te mostrar ali qual que vai ser o treino físico ideal de academia para todo mundo. Cada pessoa tem o seu momento. E da mesma forma, para os investimentos, gestão financeira familiar, não tem como se definir o que é o correto para todo mundo. É muito difícil no mercado financeiro a gente dizer a palavra que isso nunca vai ser bom, isso sempre vai ser o melhor. É muito difícil. E é por isso que um acompanhamento próximo, alguém que entenda seu momento de vida, alguém que busque realmente conhecer o que está passando, quais são as suas disposições a risco, é o ideal para sim você poder iniciar e aí sim a gente encontrar, quem sabe, a carteira ideal para cada investidor. Esse era o objetivo do vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se fez sentido para você, por favor, deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida, me mande aqui embaixo, tem direto o meu contato à disposição também aqui na legenda do vídeo. Fico por aqui e até o próximo.